Nós estamos vendo como que a Câmara se empenha, o impulso vem muito forte do presidente da Câmara, o primeiro-ministro Arthur Lira, para, segundo os promotores que entrevistamos, estabelecer um tipo de controle político sobre o Ministério Público. Tem sido uma matéria de enorme, é um contencioso enorme entre o Ministério Público e a classe política, com a classe política mostrando ao Ministério Público. No fundo, a Constituição diz que o nosso poder é o que manda. Mudou alguma coisa? Mudou, William. O nosso repórter Galton Sá trouxe as mudanças e duas principais. Em relação àquela escolha do corregedor-geral, ela segue sendo, segundo o texto mais novo, segue sendo feita pelo Congresso, mas ela passa a ser feita a partir de uma lista com 5 nomes escolhidos pelos promotores e procuradores e só podem estar ali procuradores ou ex-procuradores. Então, essa mudança se encaminha uma lista com 5 nomes para o Congresso. Essa mudança ainda não agrada parte do Ministério Público, porque a avaliação de que a Corregedoria é um órgão que tem que ser, a escolha do corregedor tem que ser da classe, tem que ser da instituição e não de alguém de fora. E aí a gente vê que pode ser que esse texto ainda sofra uma certa resistência no Congresso. E também se mudou aquele trecho em que o Conselho Nacional do Ministério Público poderia revisar atos. Ele ficou um pouco mais ameno. Nesse ponto, me parece bastante pacífico. Mas a discussão de fundo, William, é uma mudança que não é só pleiteada pela classe política, ela tem um certo apoio do judiciário ali, dos tribunais superiores, porque há uma avaliação de que, assim como os outros órgãos, o Ministério Público também precisa ter um controle de suas atividades. William. Obrigado, Thaís. A gente volta a se falar. Caio, esse é o troco na Lava Jato. Exatamente, que não começa de hoje, né? Essa fragilização do Poder Executivo no Brasil começa basicamente em 2014, 2015, com o processo de impeachment, e desde então todos os presidentes, Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro, vivem na mão do Congresso Nacional, o que faz, né, já começa a ter muito esse debate sobre a necessidade de um rearranjo institucional, porque presidente nenhum consegue, com um Congresso muito empoderado, com o controle do orçamento e com o controle da agenda para que fragilizar quem os controla é muito forte. Por isso que eu chamo de primeiro-ministro, presidente da Câmara. Exatamente. E essa agenda de hoje é só uma parte. Há 2 semanas a gente estava debatendo a revisão de lei de improbidade, né? Em outro momento a gente estava debatendo a mudança na justiça eleitoral, de modo a fragilizá-la e diminuir o controle. Então tem um pacote que ajuda a entender a força do Arthur Lira sobre o Palácio do Planalto, que em uma mão é o controle das emendas e em outra mão é esse controle da agenda, principalmente nessa questão do controle da atividade política que ele tem exercido sobremaneira, né, William?